Fala rapaziada, beleza? Criminalista BH na área, Ademar de Alcântara Filho, falando com vocês aqui um minutinho a respeito da Lei Maria da Penha. Esta legislação que é uma legislação que pegou, viu? Pegou, entre aspas, porque nós brasileiros temos essa mania, né? De duvidarmos de algumas legislações, né? Em contrapartida, outras nós acreditamos piamente, como por exemplo, né, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, né, referente à questão do bafômetro, né, a questão do crime de dirigir ali sob efeito de substância alcoólica ou psicotrópica, né. Hoje as pessoas têm essa consciência e com a Lei Maria da Penha não é diferente. Infelizmente vivenciamos nos últimos meses, principalmente o confinamento absoluto desta pandemia, milhares de prisões em flagrante em crimes afetos à Lei Maria da Penha. Ou seja, Lei Maria da Penha prende mesmo. Agressor de mulher vai pro xadrez mesmo. É primário, bons antecedentes, vai ser solto, né? Vai ficar ali com a tornozeleira eletrônica por 1 ou mais meses, né? Mas não aconselho. Uma questão de uma consciência moral, né? Se você acha que você pode agredir, bater ou xingar mulheres, ok, né? Mas assuma as consequências dos seus atos. E foi o tempo, tá? Que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher, né? Esse ditado não existe mais não, né? E passando aqui para dizer acerca de algumas alterações legislativas que terão nessa lei. A Comissão de Direitos Humanos está para aprovar aí, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, inclusive determinação de prestação de caução ao juízo dentro do rol de medidas protetivas, né, ou até mesmo de um pagamento imediato para a mulher vítima de violência doméstica, né, como se fosse ali para reparação de um dano, né, moral ou um dano estético, né, ou material em caso de a violência ter sido praticada contra o patrimônio da vítima, né, porque sabemos que a violência doméstica ela perpassa a questão da lesão corporal, embora seja mais comum, mas ela também tem as denominadas lesões psicológicas, sexuais, patrimoniais, morais e físicas, né? Infelizmente, a mais comum é a agressão física, além, obviamente, da previsão, né, no artigo 121 do Código Penal, né, do feminicídio, né, em que há um aumento aí, uma causa de aumento de pena quando o crime é praticado pela condição da pessoa ser mulher em relação à relação doméstica com a vítima, né? E então há uma previsão de que haja aí um aumento desse rol de medidas protetivas, inclusive de caráter pecuniário, bem como também impedimento de agressores de mulheres de ocuparem cargos públicos, tá? Até uma incongruência aqui na lei, me parece, inclusive aqueles que estão em cumprimento de pena. Me parece que esses não poderiam ser atingidos pelo princípio básico do direito penal, que é a irretroatividade da lei penal maléfica, né? Então não poderia retroagir para prejudicar, apenas para beneficiar eventualmente ali o sentenciado, aquele que cumpre pena, né? Outra situação que eu entendo como uma situação incoerente é uma espécie de segredo de justiça ou de áreas de segredo de justiça que dão aos processos ou medidas protetivas afetas à Lei Maria da Penha na primeira instância, no fórum, e isso não se observa na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Explico. Quando chega até o fórum, conhecimento da autoridade judiciária, através da Polícia Civil, um inquérito policial ou um pedido de medida protetiva por uma mulher em desfavor de um determinado cidadão, o distribuidor do fórum normalmente cadastra apenas as iniciais das partes e o número do processo. E só tem acesso
a este inquérito, a este processo, ou a esta medida protetiva, que a gente chama de autos apartados de medida protetiva, apenas as partes e seus advogados devidamente constituídos através do instrumento de procuração. Ou seja, o processo não é público, não é assim como se dá, por exemplo, nas varas que tratam da questão do direito de família. Ocorre que, quando este processo aporta no segundo grau de jurisdição, seja em razão do habeas corpus, na hipótese ali do agressor, entre aspas, se eu tenho receio com esta palavra, né, porque taxar, né, o suposto autor de violência doméstica na capa de um processo como agressor é um absurdo, né? Ainda que há indícios, né, mas não há nada que comprove, pelo menos no primeiro momento. Então poderia chamar ele de autor do fato, como se faz, por exemplo, em processos afetos à Lei 9.099, né, a Lei dos Juizados Especiais. Né? Agressor é muito pesado. Né? Na minha opinião, se já está escrito agressor é porque ele já agrediu, se ele já agrediu, ele está condenado. Né? É uma palavra que não deveria existir, deveria ser proibido de constar na capa de um auto de medida protetiva como agressor. Né? Nem se sabe do que se trata, em que contexto que ocorreu, se realmente foi uma agressão. A agressão a gente tende a achar que é uma agressão física, que é aquela agressão mais grave, né? Mas às vezes foi uma ameaça ou foi uma injúria, não deixa de ser uma agressão, né? Mas a palavra agressão em si perpassa a ideia de quê? De um homem violento, né? E nem sempre isso vai ser comprovado, né? E outro aspecto contraditório é que quando este processo aporta no Tribunal de Justiça, né, muito embora eles preservem o nome da vítima, cadastrando apenas as iniciais, né, o nome do apelante, normalmente o réu, o homem, eles colocam o nome completo, né? José da Silva Lopes Araújo, por exemplo, né? Em vez de colocar só as iniciais, conforme ocorre na primeira instância, né? Então não se sabe se há sigilo ou não há sigilo. Porque, veja bem, se eu vou no tribunal e peço para ter acesso a esses autos, eu também preciso estar cadastrado por instrumento de procuração ou através de um subestabelecimento, correto? Assim como na primeira instância. Só que se eu fizer uma busca pelo nome na primeira instância, eu não encontro nada. E se eu fizer na segunda, eu encontro. Então eu já exponho o autor do fato, como eu estou chamando, ou réu, ou agressor, ou investigado, como eles chamam, e da mesma forma eu exponho a vítima. Porque a partir do momento que eu tenho acesso ao nome do autor, né, você tem acesso ao nome da vítima, fazendo buscas pela internet, né? Publica-se um acórdão é público, e muitas vezes está lá o nome da vítima, né? E às vezes o nome até de filhos do casal, né? Ou seja, não se respeita nem o que estabelece a Constituição Federal, né? O Código Civil, no que diz respeito ao direito de família, e também ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então isso é uma correção que o tribunal tem que ser feita imediatamente, né? Porque na segunda instância você consegue descobrir se há algum feito contra um determinado cidadão, o que não ocorre na primeira instância. Portanto, dentro desse projeto de lei para alterar a Lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha, né, prestação de caução ou de uma indenização imediata, né, veja bem, independentemente de produção probatória, de contraditório, enfim, não sei se isso vai passar desta forma pelo Senado e muito menos na Câmara, ou se o presidente vai sancionar uma hipótese dessa, né? Há uma proposta também de se tornar segredo de justiça obrigatório os processos que versem sobre crimes
afetos à violência doméstica e familiar contra a mulher. É o projeto de lei número 1822/2019, porque hoje em dia, né, esse sigilo ele fica muito a cargo do juiz, né? Agora, em nenhum processo que eu já atuei, né, nas varas Maria da Penha, e eu posso dizer porque eu já atuei aí em mais de 300 processos, né, sempre me exigiram procuração, né? Então não precisa do juiz despachar decreto segredo de justiça. Não, já é uma coisa, pelo menos se não há uma previsão legal, é um costume, né? Mas parece que não há previsão legal na Lei Maria da Penha. Tanto é que há o projeto de lei propondo o segredo de justiça, né? Então quer dizer, normalmente essas questões afetas à Lei Maria da Penha, elas estão muitas vezes vinculadas também ao direito de família, né? Ao divórcio, a uma separação, né? A outras questões extraconjugais, né? Que não vêm ao caso, mas que levam ao divórcio, né? Isso também está afeto aos direitos da criança, porque envolve a aproximação do pai, né? Ao direito de guarda, seja ela compartilhada ou não, o direito de visita, enfim, né? Então, portanto, acredito eu que já deveria ter essa previsão há muito tempo na Lei 11.343/06, né? Então, é um papo aí com vocês para dizer que estão cada vez mais incrementando a legislação especial no combate à violência doméstica, porque é um objetivo previsto na Constituição de erradicar qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como na Convenção também de Direitos Humanos, enfim. E realmente a coisa está demais. Então, é uma legislação muito séria, que é levada muito a séria, principalmente de uma forma geral, né, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por nós advogados, né, pelo Ministério, por nós advogados também, obviamente, na orientação dos nossos clientes, ou quando somos contratados também, né, pela própria vítima, né, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas certo é que, principalmente nas grandes capitais, como Belo Horizonte, onde, por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos 4 juizados especializados de violência doméstica, ou seja, que tratam exclusivamente da Lei Maria da Penha. Eles são bem rígidos, bem rigorosos no trato desta questão, tá certo? Então, é a palavrinha que eu queria dar com vocês hoje aí. Um forte abraço. Qualquer dúvida, me ligue, criminalistabh.com.br, aqui no Instagram, @deamaralcantrafilho, Criminalista BH Advocacia Criminal na Prática, lá no meu canal no YouTube e também no Facebook. Um forte abraço.